Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais uma segunda de estudo bíblico. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu papel, sua caneta e ficar pronto aí para a gente iniciar nosso estudo, amém? Então, muito bem, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para mais um dia aqui de estudo. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que tem participado dos nossos estudos. Pedimos agora a tua ajuda, a tua bênção, ó Deus, o teu socorro e que o Senhor nos faça entender mais um pouco da tua palavra. Obrigado pela disposição de cada um de poder estudar e nos abençoe nesses minutos que estaremos aqui juntos. Esta é a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, prontos? Então anote aí já as coisas que você tem que estudar. Estamos estudando a martirologia, hoje a parte 5 desta matéria, e eu espero que, como nas outras, você também possa aprender bastante. Estamos falando de uma maneira geral da questão da martirologia, que nada mais é do que a doutrina do pecado, o ensinamento sobre o pecado. E vimos várias coisas. As últimas aulas que nós vimos foi a origem do pecado, que Deus não é originador do pecado e nem o ser humano. O pecado começa ali na raça angelical, entre os anjos, tendo lá encabeçado Lúcifer, que quis ser igual a Deus. E a gente viu então que Deus separou, tirou o homem o diabo da presença dele, né, que agora virou o nome diabo, e aí então começa o pecado. O pecado entra na raça humana através de Adão e Eva. A gente viu na história de Gênesis capítulo 3. E nós vimos também que esse pecado que Adão e Eva cometeram, e aquilo passou para os seus descendentes. A gente vai lembrar que a consequência do pecado é a morte, né? E a morte vai passar a todas as pessoas. Inclusive eu li com vocês aqui Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu sempre digo que é um versículo muito importante para ser decorado, né? Diz lá que como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente sabe que esse homem pelo qual o pecado entrou é Adão e Eva. E quando eles cometeram o pecado, tiveram a consequência da morte. E a morte então passa a todos, porque todos pecaram. Então nós vimos isso na semana passada, né? Exatamente na semana passada a gente viu isso. Né? Nós vimos que o pecado trouxe um forte dano, né, ao ser humano. Além de ser uma morte espiritual, ou seja, o espírito do homem sofreu porque ele se distanciou de Deus, ele se separou de Deus. Isso já é uma coisa muito séria, muito grande, né? E também da alma, né? Ou seja, a capacidade do homem de intelecto, emoção e vontade foram atingidos pelo pecado, né? Agora o homem realmente é vivido pelas suas próprias necessidades, e a gente tem que pensar nisso. E a consequência no espírito é que houve um rompimento. O homem deixou de conhecer, de amar e de obedecer a Deus, certo? Hoje eu quero continuar um pouquinho nisso e depois terminar esse assunto, entrar um pouco no assunto da redenção, e depois eu quero ver com os irmãos a questão do estudo sobre a impecabilidade de Jesus, tá bom? Que é um assunto muito perguntado e falado pelas pessoas. Bem, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É um texto para alguns bem conhecidos, quem já estudou a Bíblia comigo já viu eu explicando esse texto, mas é pouco conhecido por outras pessoas, às vezes. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele estava falando sobre a consequência do pecado sobre a serpente, e ele continua falando a serpente no versículo 15, diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então ele estava dizendo para a serpente. Eu sempre gosto de explicar isso. Quem já estudou a Bíblia comigo vai lembrar disso, usando dois objetos na mão. Então ele estava falando para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre o descendente dela e o seu. Este lhe ferirá a cabeça e tu
lhe ferirá o calcanhar. Então Deus está prometendo mandar a descendência da mulher, um que tem poder para vencer Satanás de uma vez por todas. Essa é a grande história maravilhosa, esperança maravilhosa quando Deus estabeleceu ali no início da raça humana. Então Cristo é a semente da mulher, veio ao mundo para esmagar e para destruir, esmagar a cabeça de Satanás e destruir as suas obras. Esse foi o objetivo e é o objetivo dele. Olha só o que diz lá em Romanos, capítulo 16, verso 20. Romanos, capítulo 16, verso 20, diz o seguinte: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de seus pés. Então, só para mostrar a vitória total e cabal de Cristo sobre Satanás. Olha o texto também de Colossenses 2,15. Colossenses capítulo 2, verso 15. Diz o seguinte, as Escrituras, Colossenses 2,15, diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Na cruz do Calvário foi a derrota total de Satanás, né? E só está aguardando o término do julgamento, mas pode ter certeza, já acabou tudo. Deus já venceu Satanás através da morte de Cristo na cruz do Calvário, quando a morte de Cristo resolveu o pecado do homem, do ser humano. A gente viu isso na nossa matéria, em alguma matéria. Vamos ver mais para frente isso também. Agora, olha Apocalipse capítulo 20, verso 10, lá no último, já no penúltimo capítulo, antepenúltimo, desculpa, 20, verso 10, diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde há enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Isso é história já marcada, profecia marcada, já está determinado o fim, o fim, a derrota total de Satanás, né? Não é, quer dizer, que será que vai acontecer? Certamente acontecerá. Já está acabado. Mesmo que a vitória de Cristo lhe traga algum sofrimento, como diz lá em Gênesis 3,15, o descendente da mulher vai ferir a cabeça, mas ele vai ferir o calcanhar, algum sofrimento vai ter, certamente o sofrimento está relacionado à cruz, né, que não foi uma experiência difícil, mas de qualquer forma ele venceu, né? Ressuscitando, ele venceu para sempre. Olha só o Evangelho de João. Quero ler esses versículos com vocês hoje. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31 até o 33. Diz o seguinte: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Está falando aí da vitória dele. Olha Lucas capítulo 22, versículos 39. Lucas 22, verso 39. E o verso 44 também e o 53. Acompanha comigo aqui, Lucas 22, primeiro o verso 39. Diz o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos seguiram. Presta atenção aí, verso 44. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Desculpa, eu li o 45. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Não foi uma vitória simples, lhe custou algo muito sério, a sua própria vida. E o verso 53. Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Ele está falando justamente sobre o fim e sobre o sofrimento, mas ele venceu esse sofrimento.
Ele passou pela morte e venceu, ressuscitando no terceiro dia. Então nós percebemos lá em Gênesis 3,15 uma promessa de Deus que foi cumprida em Cristo Jesus. Ele é o prometido de Deus. Inclusive, eu não sei quantos vocês sabem, mas a palavra Cristo significa Messias. Messias significa o prometido de Deus. Então Deus prometeu enviá-lo para destruir as obras do diabo, para destruir o pecado de uma vez por todas. Graças a Deus. Então a redenção foi prometida em Gênesis 3,15, mas a redenção, além de ser prometida, ela foi prefigurada. Foi dado a exemplos para que a pessoa pudesse saber o que iria acontecer. Olha, voltando lá em Gênesis, capítulo 3, volta comigo lá, depois do versículo 15, tem as consequências do pecado sobre a mulher, e depois tem sobre o homem e a natureza. Mas olha o versículo 21 do capítulo 3. O Senhor Deus, depois que ele deu a consequência, ele falou que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, verso 20. Então disse o Senhor Deus, verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e Eva. Você vai perceber que a partir de agora, você pode estudar o Velho Testamento inteirinho, essa questão do sacrifício em lugar de outro começou a ser prefigurado aqui. Uma redenção prometida, né? Agora uma redenção prefigurada. De que forma? A morte de um inocente morrendo no lugar do pecador. Você vai perceber isso marcado em todo o Velho Testamento. Sempre um animal inocente morre no lugar do pecador. E isso aconteceu e acontece. Aconteceu em todo o Velho Testamento. Até que chegou Cristo. Olha só. Abra comigo aí em Hebreus, capítulo 10. Só para falar desta redenção prefigurada. Hebreus, capítulo 10. Diz o seguinte, Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler primeiro os primeiros versículos, só para nós entendermos a prefiguração. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não sua realidade, pois isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam não se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. O que ele está falando? Que o sacrifício do Velho Testamento foi apresentado, mas não com o objetivo de resolver todo o problema do pecado do homem. Apenas era uma prefiguração para aguardar o sacrifício perfeito que viria. E ele diz por quê? Pois é impossível, verso 4, de Hebreus capítulo 10, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então não é impossível que isso aconteça. Não acontece. Agora, presta atenção no sacrifício prefigurado, aonde ele chegou. Então lembra, todo sacrifício do Velho Testamento, todo tipo, você vai ver lá de holocausto pelo pecado, apontando para o sacrifício que viria. Então aqui em Hebreus 10 ele diz que os sacrifícios lá do Velho Testamento, que a lei apontam, eles eram repetidos, sempre repetidos, por quê? Porque eles não podiam perdoar pecados. Porque olha no verso 4, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire, remove pecados. É impossível. É por isso que os sacrifícios têm que ser repetidos constantemente. Agora preste atenção aqui. Verso 5, por isso quando Cristo veio ao mundo disse, Hebreus capítulo 10, versículo 5, vou começar de novo. Por isso quando Cristo veio ao mundo disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Agora presta atenção no verso 9 e no verso 10.
Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro aqui são os sacrifícios do Velho Testamento, que prefiguravam o sacrifício que viria. Certo? Verso 9. Agora, olha o verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Tem que dar glória a Deus, né? Então, o sacrifício é prefigurado. Como? Começa lá no Velho Testamento, lá no capítulo 3, versículo 21, quando Deus já começa a mostrar para o homem que havia necessidade de um inocente morrer no lugar do pecador. Porém, os animais que eram mortos não podiam resolver, apenas aguardavam o sacrifício que iria chegar, que é o sacrifício de Cristo. Aí, quando o sacrifício de Cristo veio, resolveu todos os problemas do homem. Foram todos os pecados perdoados, graças a Deus, né? Graças a Deus. Bem, nós estamos falando aqui da martirologia e falamos aqui agora do sacrifício profetizado, da redenção profetizada, lá em Gênesis 3,15, e também a redenção prefigurada através do Cordeiro, que a gente começa a ver a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 21. Agora nós vamos falar de um assunto dentro da martirologia, um assunto que é extremamente mencionado, se perguntam, se falam sobre ele, e eu queria aqui falar para vocês, que é o assunto da impecabilidade de Jesus. Ou melhor, será que Jesus pode pecar? Será que ele peca? Se ele não pode, por quê? Se ele pode, por quê? Então, como eu disse, tem opiniões diversas, porém, na grande maioria dos teólogos evangélicos, cristãos evangélicos, eles não concordam com a possibilidade de Jesus pecar. Mas nós vamos explicar isso para vocês sobre isso. Bem, vamos lembrar aqui. Nós citamos Romanos capítulo 5, versículo 12, de que nos diz que o pecado é passado de geração em geração. Lembra? Vou citar aqui novamente para que você possa decorar esse versículo. Lá diz que como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem Adão, e pelo pecado veio a consequência, morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, ou seja, nós já nascemos no pecado, nossos pais nos conceberam em pecado. Agora, olha também um texto aqui que a gente não leu, mas é importante ler, que é de Salmos, de número 51, verso 5. Acompanha comigo, Salmos 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi tinha noção do pecado dele, de onde que é a origem do pecado dele. A origem está na concepção. Ou seja, quando alguém nasce, quando é concebido, já o pecado está junto. É uma enfermidade espiritual que passa de geração a geração. Então, bem, já que é assim, como que a gente vai falar então da impecabilidade de Jesus? Por que ele é impecabilidade? Então, a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. Mas se você lembrar, o nascimento de Cristo não foi um nascimento de uma relação normal de marido e mulher. Foi nascido pelo poder do Espírito Santo, segundo Mateus capítulo 2. Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo, né? Então, por causa da natureza pecaminosa do homem, Deus fez com que o nascimento do Salvador, do prometido, fosse diferente. Deus implantou, pelo poder do Espírito Santo, e implantou uma semente no ventre de Maria, que aqui é conhecido como nascimento virginal. Eu sei que você vai tentar perguntar, explicar um monte de coisa. Deixa eu dizer uma coisa, é inexplicável, não existe na biologia qualquer exemplo. Existe sim aquelas barrigas de aluguel, né? Pessoas que são inseminadas e tal, que não é de uma relação. Porém, aqui também não teve nada. Uma inseminação foi do Espírito Santo. Ele que fez com que a semente ali estivesse. Ele que colocou o próprio Filho de Deus ali. Então, isso é uma coisa extraordinária. Então, isso foi algo muito importante, né? A necessidade do nascimento virginal foi fundamental para que Cristo nascesse sem pecado, né? Agora, olha aqui Romanos capítulo 8, versículo 3.
Romanos 8:3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Você percebeu? Então, o pecado está na carne humana, está no homem, na natureza. Então, Deus mandou Jesus, segundo 8:3 que nós lemos aqui, ele mandou seu Filho, seu próprio Filho, à semelhança do homem, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Isso foi obra de Deus. Não é porque a carne nossa está enfraquecida pelo pecado. Está enfraquecido. Porém, Jesus foi fecundado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele não tem pecado. E a única forma de ele poder nos resgatar, nos comprar, poder nos salvar, é ele não tendo pecado. E ele não teve pecado por causa disso, certo? Então olha só o que diz lá, Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, 14 a 18. Diz assim, Hebreus 2, 14 a 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos, deixa eu ver se eu estou lendo certo. Isso. Não é a anjos, presta atenção. Vou ler o verso 15 de novo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo pecado. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Ou seja, Jesus nunca teve pecado. Ele foi tentado? Sim, foi. Por quê? Aí você fala assim, mas tem lá o versículo que diz que a Deus ninguém tenta. Então preste atenção. Quando Jesus se encarnou, quando a segunda pessoa da Trindade se encarnou, formou-se homem, se tornou homem, como a gente vê lá em Mateus capítulo 2, a partir daquela época, agora Jesus é Deus homem. Ele tem dois aspectos. É verdade, Deus não pode ser tentado. Mas porque ele tem a natureza humana, fez a ponte para ele ser tentado. Ele jamais poderia pecar porque ele é Deus perfeito. Mas ao mesmo tempo, ele passou a poder ser tentado porque ele é humano e ser humano como eu e você. Ele era igual, tinha todas as condições. Porém, a Bíblia aqui diz que ele nunca pecou, sem pecado algum, totalmente perfeito em seus caminhos, como ele foi criado desde o princípio, que eu digo desde a encarnação, ali no nascimento de Jesus, né? A gente vê isso. Então, a grande causa porque Jesus, José e Maria não tiveram relação, é para que Jesus não nascesse dessa forma, e Deus não queria isso também, né? Ele escolheu uma virgem para que viesse de uma virgem e não tivesse a participação humana, para que Cristo não fosse contaminado pelo pecado. Agora, essa é uma causa, é a causa mais importante, né? Estragaria tudo. O Salvador não podia vir de uma relação normal. Por isso que a doutrina da virgindade, do nascimento virginal, é uma das doutrinas mais atacadas. Mas Cristo nasceu através de uma virgem. É por isso que lá em Gênesis 3,15 diz que da semente da mulher virá aquele que vai vencer Satanás de uma vez por todas. Por quê? Porque era uma virgem. E assim foi. Só para continuar aqui o meu pensamento com os irmãos, porque eu sei que é um assunto muito importante, né? Então, lembrando que todo ser humano estava em Adão e receberam a natureza pecaminosa através dos seus pais. Porém, agora não. Agora, Jesus não nasce de relacionamento
de homem e mulher normalmente. Ele nasce através da manifestação do Espírito Santo, de ele colocar a semente lá em Maria, tá certo? Então essa é a causa principal, porque senão não teria jeito, né? A gente não seria... como que a gente vai depender e confiar de um Salvador que tem pecado? Mas ele não, ele nunca pecou, jamais pecou, né? Ele foi tentado em todas as formas. Por que ele foi tentado? Porque ele tem a ponte, é o ser humano, mas ele jamais pecou, né? Graças a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos recorrer a ele, porque ele conhece as nossas fraquezas. Por que ele conhece? Porque ele se tornou homem como nós, porém sem pecado algum, nunca pecou. Ele conhece a nossa dor, ele sabe da nossa luta. Você pode abrir o coração, pedir socorro para ele, que ele vai te socorrer de alguma forma. Mas ele nunca pecou. Glória a Deus por isso, porque nós temos um Salvador que pode nos conduzir à presença de Deus, porque ele é santo e perfeito, né? Graças a Deus por isso. Essa é a causa principal, mas tem uma outra causa, que é uma causa genealógica. A genealogia de José, ela estava contaminada, prejudicada por ações errôneas de um homem chamado Jeconias. Jeconias. Jeconias tem a história dele lá em Jeremias capítulo 22, especificamente nos versículos 22 a 40, tem a história de que Jeremias, desculpa, não Jeremias, Jeconias, né? Que a geração de Jeconias estava amaldiçoada. Então você vai ver em Jeremias, amaldiçoada. E a maldição é que nenhum descendente de Jeconias se assentaria no trono, seria rei, seria Messias. Então, essa é a maravilha, né? Jesus não é filho de José. Ainda que ele era reconhecido por José e pela sociedade ser seu filho, mas ele não era. Ele é uma concepção, sem a presença e participação humana. É humano que eu digo do homem. É a participação da mulher, mas não do homem. Então, isso foi importante, né? E Jesus era da descendência de Jeconias, teria maldição, nunca poderia ser rei, mas ele pode ser rei porque ele não é filho de José, certo? Eu tenho algumas declarações aqui, por que Jesus é impecável, né? Por que a gente crê na doutrina da declaração da impecabilidade de Jesus. Então veja bem, Deus, o Pai, testemunhou. E eu quero ler alguns com vocês aqui. Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, ele fala que, Mateus 3, de 13 a 17, diz o seguinte, as escrituras, presta atenção aí. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Isso. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe-me assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então concordou. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado de quem me comprazo, né? Então o próprio Deus declara quem era Jesus. Ele não precisou descer as águas do batismo porque não tem pecado, né? Na transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9, você pode estudar lá sobre a transfiguração. Mas é uma história muito interessante. Ele começa a falar sobre chamada dos seus discípulos, né? Fala um pouquinho sobre eles. Aí no versículo... Só estou querendo pegar o versículo certo aqui. Então, Mateus capítulo 17, verso 3, naquele mesmo momento apareceu diante dele Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom que estamos aqui, se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, para Moisés e outra para Elias. Eles queriam ficar lá, não queriam passar pela cruz, né? Mas a prova de que Jesus é impecável, né? Essa expressão
de Deus aqui, né? Tanto no batismo, que a gente viu, uma declaração de Jesus, e agora também na transfiguração de Jesus, né? Uma declaração da sua impecabilidade. Então ele não desceu ao batismo por causa das pessoas, mas por causa dele, mas por causa das pessoas, né? E na transfiguração teve aquela visão enorme, maravilhosa, mas ele diz aqui com clareza, né? Mateus 17, de 1 a 9, eu li aqui, né, o versículo 5, certo? Jesus também declarou-se impecável, não só foi o Pai que declarou. João capítulo 10, versículo 33, ele fala, João 10, 30 também ele fala, né? Vamos ler aqui que é importante. João capítulo 10, verso 30. Diz o seguinte, deixa eu ler o verso 30, depois o 33, eu e o Pai somos um. 33, responderam os judeus, não vamos apedrejá-los por nenhuma boa hora, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Estava se apresentando como Deus e eles não queriam, não concordavam com isso, né? Isso é uma coisa impressionante, né? O próprio Jesus se declarando como Deus. João 10, 30 e 33. João 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma declaração importante. Marcos capítulo 2, só estou citando aqui, 2, versículos 5 a 11, vocês vão lembrar daquele paralítico que desceu na frente de Jesus, né? E Jesus, quando disse para ele a primeira coisa, nem cumprimentou ele, disse assim, perdoados estão os teus pecados, né? E aí logo a liderança judaica começa a perguntar, mas quem é esse que até, né, quem é esse? Né? Só existe um que pode perdoar pecados, ou seja, eles sabiam quem era esse um. Lógico que todos ali sabiam, né? Aliás, quem sabiam os discípulos, aqueles que levaram aquele homem até lá, né? Sabiam que Jesus podia perdoar pecados. Ele perdoa pecados naquela hora, faz a sua cura, mas também perdoa, porque ele é o único que pode perdoar pecados, né? Então, ele é Deus, ele tem autoridade para perdoar pecados, né? E ele é o nosso juiz supremo, como diz lá em João capítulo 5, versículo 22, mais uma vez o Evangelho de João 5, 22, né? Diz o seguinte, além disso o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Ele vai julgar todas as coisas, isso é Jesus. Então nós vimos aqui, ele jamais poderia pecar. Então nós vimos que Deus deu o mandamento, Jesus também declarou, e os apóstolos pregaram sobre a impecabilidade de Jesus. Eu vou ler aqui só para você saber. 2 Coríntios 5, 21. Esse é um bom texto para ser decorado também. 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte, nas Escrituras. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você prestou atenção aqui? Então, mas só um justo pode perdoar alguém, né? Olha 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Muito bem, pronto aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte nas Escrituras. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Estava falando de Jesus aqui, né? Jesus defendeu a sua vida imaculada, sem pecado, né? Aliás, ele é o único que não tem pecado em toda a história da raça humana. A ninguém foi dado esse privilégio que Deus deu para Jesus. Jesus nunca podia ter pecado. Se ele tivesse pecado, deixava de ser Deus, né? Mas não, ele não cometeu nenhum pecado. Pedro declarou isso também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Olha só o que diz 1 Pedro 3, 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, pois coloca a sua esperança em Deus. Então, não, você vai achar que você pode lá, então
Está com ninguém, não. Esse negócio de perdoar pecados é só comigo. Né? E por que ele não podia pecar? Porque ele perdoava pecados. Um pecador não pode perdoar outro pecador, né? Pode até lá tentar ajudar, mas tirar o pecado mesmo é só Deus que tira, né? João também declarou que Jesus não tinha pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. Eu estou em 1 João. Capítulo 3, versículo 5. Eu estou tentando achar aqui. Ok, achei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele veio para buscar os nossos pecados, tirar nossos pecados, mas ele não é pecado. Que coisa impressionante é essa história aqui, né? De a gente lembrar disso. Que o próprio Jesus se declarou como Deus, ele sabia de quem ele era, quem ele é. Né? E João aqui declarando a mesma coisa, que ele não tem pecado. E por último, Hebreus, volto para Hebreus, só que não o capítulo 2, agora o capítulo 4, verso 15, depois o capítulo 7, verso 26 de Hebreus. 4,15 diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de intenção. Nós estamos lendo Hebreus 4,15. Eu vou ler de novo. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso aqui é a história de Jesus. Ou seja, ele sofreu toda a tentação, mas ele nunca pecou. E olha o Hebreus 7, 26, só virem algumas páginas aí. Hebreus 7, 26 diz: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Né? Os próprios apóstolos declaram que Jesus não tinha pecado. E, deixa eu ver aqui, e também, nós já vimos todos aqui, né? Isso é impressionante, não é não? Próxima aula nossa será sobre os pecados dos crentes. Então nós vimos aqui que o nosso Cristo nunca pecou, louvado seja Deus por isso, e por isso que ele é nosso sacerdote, a gente pode recorrer a ele a toda hora, a todo instante. Então aproveite, né? No sentido de converse com o Senhor Jesus e peça perdão dos seus pecados, porque ele já levou sobre ele todos os nossos pecados. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela vida de cada um que estava conosco, nos abençoe, ó Deus, para que possamos estar firmes e atentos para ouvir a Tua voz. Obrigado pela vida de cada um e obrigado porque o Senhor levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, nos dando total perdão. Muito obrigado e nos dá um bom restante de semana. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau. Deus abençoe. Grande beijo no coração. Até a semana que vem.